Olá, bem-vindos a mais um episódio do Lung Talks, um podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, e hoje estamos aqui a gravar na nossa sede em Lisboa. Este é um podcast onde nós pretendemos continuar a atualizar a comunidade para os temas que estão na fronteira das doenças respiratórias, e hoje falamos de um tema que realmente também tem interesse para a comunidade no seu geral, num mês em que se assinalou o Dia Mundial da Pneumonia, que foi muito recentemente, dia 12 de novembro. Nós estamos hoje a gravar aqui na sede, precisamente no mês de novembro, e a convidando aqui um dos nossos, ou o maior especialista nas doenças infecciosas em Portugal, o professor Filipe Frois. Muito obrigado, é um gosto tê-lo cá hoje e muito obrigado por ter aceito este convite para vir ao podcast Long Talks. O Filipe Frois é um pneumologista, intensivista, é coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos no Departamento do Tórax do Hospital Polivalente, é doutorado em Saúde Pública, portanto que acho que é um doutoramento até relativamente raro dentro da medicina, e sobre pneumonias, precisamente. Normalmente quem faz doutoramento em saúde pública está dedicado, de facto, à infecção em geral, dentro da pneumologia. Lembro também da professora Raquel Duarte, que também tem a proposta da tuberculose. É também professor de medicina da Universidade de Coimbra, membro do Advisory Committee Public Health Emergencies, foi ex-consultor da DGS e ex-membro da Task Force para a Pandemia e SARS-CoV-2, e foi uma altura em que vimos frequentemente na televisão e aqui também com a gravação de um seminário online, na altura em francas dúvidas que nós tínhamos sobre a pandemia, e de facto foi um webinar com grande expressão a nível nacional. Foi também, nessa altura, coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19, é membro do Conselho Nacional de Saúde Pública e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Tive que tomar fogo para conseguir dizer tudo isto. É um prazer tê-lo cá hoje. Gostava de dizer, um bom amigo e uma pessoa que se dedica à importância de estudar e analisar os assuntos que preocupam mais os pneumologistas. E sem dúvida, e a pneumonia, ou melhor, na verdade a pneumologia é uma área que não descende diretamente da medicina interna, pelo que sei, descende da pneumotisiologia, portanto sim, estivemos muito ligados de facto à infecção, na tuberculose, que era a grande doença, e hoje em dia a tuberculose, pelo menos no nosso país, tem vindo a decrescer, embora com a Covid teve um ligeiro aumento, e que acho que ainda não regressamos a tempos novamente a atingir uma trajetória descendente, mas de facto ainda com um percalço, mas a pneumonia é algo que está a aumentar, não é, professor? A pneumonia está a aumentar, e por bons motivos. A pneumonia está a aumentar porque nós vivemos mais, e quando nós vivemos mais é natural que tenhamos mais pneumonias, porque o pulmão é o órgão do corpo humano que está mais exposto ao ambiente exterior. Só para nós termos uma noção, se nós respirarmos em média 500 mililitros por cada inspiração e respirarmos cerca de 16, 17, 18 vezes por minuto, num ano entram no pulmão cerca de 5 milhões de litros de ar. 5 milhões de litros de ar que têm irritantes, poluentes, mas também têm micro-organismos. E o pulmão tem outra particularidade. O pulmão é responsável pelas trocas gasosas, portanto, pela entrada do oxigênio no sangue, que depois é transportado a todos os outros órgãos, e pela remoção do dióxido de carbono. Isto significa que tem que haver uma capacidade muito grande do sistema imunitário do pulmão, do sistema de defesas naturais e de defesa mais adaptadas, para precisamente evitar que esta quantidade enorme de poluentes, irritantes e micro-organismos tenham capacidade de entrar na nossa circulação sanguínea, que seja a autoestrada da vida. A circulação sanguínea é a autoestrada da vida. Isto faz com que as pneumonias, à medida que nós vamos envelhecendo, sejam frequentes, e isso faz com que as pneumonias, à medida que também nós vamos envelhecendo, não sejam só frequentes, mas sejam potencialmente graves, porque nós temos outra particularidade no pulmão. O pulmão não tem a capacidade de acantonamento de uma infecção. Nós, à medida que vamos nos infectando a nível pulmonar, o pulmão vai aumentando a sua área de compromisso das áreas de trocas gasosas. O que é que isto quer dizer? Que o pulmão conjuga dois fatores de gravidade. Vai diminuindo a sua capacidade de trocas gasosas, que passam a ter alvéolos preenchidos com o exudado inflamatório, e portanto nós vamos entrando progressivamente em insuficiência respiratória. Por outro lado, nós vamos ter capacidade, através de maiores focos de condensação, de penetração de mediadores inflamatórios e micro-organismos na circulação sanguínea, e portanto vamos ter manifestações locais e manifestações sistémicas. Isto o que é que faz?
Faz uma coisa muito simples. A primeira causa de internamento por doenças respiratórias é a pneumonia. A primeira causa de morte por doenças respiratórias é a pneumonia. E porque Portugal é dentro do panorama europeu, pelo menos, um dos países com maior mortalidade em pneumonia? Portugal é dos países que têm maior mortalidade, tem a ver com os registros. Nós incluímos em muitos dos nossos registros outras patologias. Muito provavelmente uma pessoa tem um cancro e morre por uma pneumonia de fim de vida e codifica-se pneumonia. E provavelmente deveria ter sido a neoplasia o fator que condicionaria a morte, porque a pessoa morre porque deixou de ter qualquer defesas e o órgão que está mais exposto é o pulmão e acaba por morrer pneumonia. E muitas vezes nós temos cada vez mais a hospitalização da morte. E a hospitalização da morte significa que as pessoas, muitas vezes por receio até da própria família, muita insegurança, vão morrer ao hospital. E no hospital a codificação é a pneumonia. E portanto, eu não diria que nós temos uma maior mortalidade da pneumonia em relação aos outros países. Em relação aos países anglo-saxónicos e escandinavos, provavelmente eles têm uma codificação diferente e têm um lugar diferente para a mortalidade. Eu diria que o objetivo é demonstrar que a incidência da pneumonia em Portugal é semelhante à desses países. O local da morte e a maneira como se codifica muitas vezes não é mais importante. Havia há pouco tempo em Portugal uma ideia peregrina que era: nós éramos um país mediterrâneo com bom tempo, boa comida, bom sol, boa praia e que havia menos pneumonias do que havia nos outros países. Essas ideias estão completamente erradas. Nós temos a mesma incidência da pneumonia em Portugal do que nos outros países. E nós temos estudos e isso revela uma outra importância, que é: nós temos que ter capacidade de fundamentar a nossa realidade. Nós temos que ter capacidade de documentar a carga de doença de qualquer patologia, no sentido de adotarmos as melhores medidas que intervenham nessa realidade. Eu lembro-me, por exemplo, de uma situação que eu tive uma reunião com uma pessoa, na altura era o Ministro da Saúde, e dei-lhe o exemplo da Finlândia por causa da incidência das pneumonias. E essa pessoa disse-me assim: sabe, Dr. Freires, os finlandeses não votam no governo de Portugal. Foi o que ele me disse, e bem. Eu disse: sim, tem toda a razão, Sr. Ministro, eu vou-lhe trazer os dados nacionais. Porque nós tínhamos a ilusão de que em Portugal havia menos doença, ou que a carga de doença era diferente, e afinal nós chegámos à conclusão, isto foi o grande estudo de pneumonias que se fez entre 2000 e 2009, que a nossa incidência, que era 3,6 internamentos por 1000 habitantes adultos ano, era perfeitamente superponível aos valores ingleses, americanos, suecos, e portanto nós tínhamos os mesmos valores, tínhamos o mesmo impacto. O que é que provavelmente alguns países podem fazer diferente de nós, em termos de prevenção? Nós, como muitas vezes ainda desvalorizamos a doença, não tomamos a consciencialização de algumas medidas importantes que podem ser feitas para diminuir o impacto da doença. E temos que perceber que, ao envelhecermos mais, isso é bom, nós temos que querer viver melhor. Não basta envelhecer, é preciso viver melhor. E, portanto, a prevenção, não só a vacinação, mas indiscutivelmente a vacinação, é uma maneira de dar mais vida e dar mais qualidade de vida. Mas disse que a incidência é semelhante, mas em termos de hospitalização, a taxa é mais alta em Portugal, ou não? É variável de país para país e depende muitas vezes de outros fatores. Por exemplo, países onde o sistema é privado, é mais caro, as pessoas muitas vezes, o critério da hospitalização pode não ser a gravidade da doença, mas pode muitas vezes ser fatores económicos. Em termos comparativos, nós podemos dizer que a taxa de hospitalização em Portugal ronda os 25% a 50%, nos grupos etários mais avançados provavelmente atinge valores mais elevados e que são valores perfeitamente sobreponíveis à maior parte dos países da Europa. Nós temos que perceber que a nossa população, cada vez mais com comorbilidades e mais idosa, precisa de mais internamento. Não são só os portugueses, são as pessoas de todos os outros países que precisam de mais internamento. E nós, quando atuamos, em alguns países, na prevenção e na acessibilidade, podemos ter diferenças que vão condicionar resultados diferentes. Mas eu diria que nós estamos dentro daqueles valores que é esperados. Só para nós termos uma noção do que é o impacto da pneumonia da comunidade em Portugal, nos adultos, nós estamos sempre a falar de adultos, portanto com pessoas com 18 ou mais anos, nós fizemos um grande estudo de 2010 a 2019 com cerca de 500 mil internamentos. Quer dizer, isto é uma dimensão enorme. E nós chegámos à conclusão, praticamente, dos dados que mais precisávamos. São internados em média 127 pessoas por dia, isto dá um internamento a cada 11 minutos.
vão falecer em média 29 pessoas por dia, isto dá uma média de um falecimento a cada 49 minutos. E temos dados curiosos, temos a idade, olha, por exemplo, a partir de 2015, metade da população internada tem mais de 80 anos. Nós temos pneumonias, internamentos por pneumonias em todos os grupos etários. É evidente que a partir de uma certa idade eles são maiores, mas nós temos pneumonias em todos os grupos etários. E temos um dado muito curioso, que é a sazonalidade. Nós temos os dados todos. Na sazonalidade, as pessoas costumam dizer que a pneumonia acompanha mais a gripe e que há poucos internamentos durante os meses mais quentes. Não é verdade. Eu tenho os números todos da pneumonia de distribuição sazonal e o que nós podemos dizer é há mais internamentos no inverno e que geralmente no inverno o número de internamentos é 2 vezes a 2,5 vezes superior ao número de internamentos em agosto. Mas nós temos internamentos em agosto. E curiosamente, a população que é internada em agosto até é um bocadinho mais nova e tem uma letalidade superior. Eu lembro no trabalho que, aliás, nós publicamos, nós tivemos a rever, no ano em que eu passei no Hospital Santo António, nós tínhamos lá uma coorte retrospectiva de 1900 internamentos e vimos, de facto, os picos que é algo que também mostrou, né? No fundo, os picos no inverno, que é a co-infecção, ou vamos explicar isso melhor, mas a questão, eu lembro do seu artigo na European Respiratory Journal, é que mostrava os picos da gripe e depois os picos da principal causa de pneumonia, que era por Streptococcus pneumoniae. Mas, nesse corte que eu estudei no Hospital Santo António, mostrava que, precisamente nos meses de verão, havia também um pico, novamente, com mais novos, mais letal, tipicamente com legionela também. Precisamente, muito legionela. A legionela cada vez mais é uma doença da civilização e, felizmente, graças às regras da União Europeia, nós até temos vindo a diminuir globalmente a incidência da legionela. Não nos podemos esquecer que o aumento da temperatura global também tem aumentado a prevalência. Portanto, há aqui vários fatores que fazem com que, numa pneumonia grave, a gente tenha sempre que estudar a etiologia, precisamente para evitar que pneumonias atípicas, nomeadamente por bactérias do género legionela, possam estar implicadas. Acha que as alterações climáticas vão aumentar a pneumonia por legionela? As alterações climáticas neste momento têm vindo a aumentar a pneumonia por legionela, porque o aquecimento global faz duas coisas: aumenta a temperatura de sobrevivência da bactéria do género legionela e aumenta a utilização de águas decorativas e reservatórios de água em instalações comuns que podem condicionar, se não forem devidamente inspecionados e devidamente observados e mantidos, portanto com manutenção correta, aumentar a cultura de legionela. Portanto, digamos assim, depende de nós, se nós cumprimos. Agora, à partida, o aquecimento global vai aumentar a carga bacteriana. O que nós temos que fazer é perceber isso, antever e tomar as medidas que fazem a sua diminuição. Há pouco falava-me sempre do grupo etário, os grupos etários mais, enfim, de pessoas mais idosas têm, obviamente, maior risco de desenvolver a pneumonia. Mas existem outros fatores de risco, não é? Ou seja, que são também comorbilidades dentro dessas faixas etárias, mas mesmo indivíduos mais novos, ou seja, abaixo dos 65 anos, também podem ter comorbilidades importantes e que são grupos de risco aos quais deve ser proposta, recomendada também a vacinação. Basicamente, os fatores de risco associados à pneumonia dividem-se em 4 grandes grupos. A idade, nós sabemos que nós vamos diminuindo as nossas defesas imunitárias a partir de uma certa idade e, portanto, vai-nos fragilizando a nossa resposta. Isso acontece habitualmente a partir dos 60, 65 anos. Numa idade mais jovem, antes dos 2 anos, também o sistema imunitário das crianças não está completamente desenvolvido e o risco deles terem pneumonias é maior. Portanto, em termos de idade, que é um fator não modificável, não é? Nós sabemos que os extremos da idade estão associados ao aumento da incidência da pneumonia. Mais de 60 a 65 anos, menos de 2 anos. Depois temos condições que aumentam o risco. Temos condições de risco e condições de risco elevado. As condições de risco são as comorbilidades. É a doença crónica, cardíaca, respiratória, metabólica, renal, hepática, que se estiverem descompensadas, o risco ainda é maior. Portanto, nós temos que ter aqui doenças crónicas, a ter doenças crónicas que sejam compensadas. Depois, dentro dos fatores de risco aumentado, nós temos, sobretudo, a imunossupressão nas suas múltiplas vertentes. Temos as pessoas com asplenia, temos as pessoas com terapêutica imunossupressora, temos as pessoas com quimioterapia, temos as pessoas com neoplasias hemato-oncológicas. Portanto, todas essas pessoas têm um risco enorme, pelas suas defesas estarem mais vulneráveis e fragilizadas, de ter a pneumonia. E depois temos fatores associados aos estilos de vida.
A pessoa que fuma mais faz uma agressão nos seus mecanismos de defesa natural, a pessoa que bebe mais tem maior risco de aspiração, e depois temos fatores associados a aglomerados, com maior risco de transmissão entre pessoas, e por isso é que às vezes temos surtos de pneumonias em recrutas do exército que vivem em camaradas, e temos, como foi dito há bocado, as infecções... E em lares, mas quer dizer, em lares a gente já espera, nas recrutas militares é que muitas vezes surtos até de micoplasma, e temos as infecções respiratórias prévias, que é o caso da gripe, mas não só da gripe, do SARS-CoV-2 e do vírus sincicial respiratório. O que é que vão fazer? Vão destruir os mecanismos de defesa da via aérea, favorecendo a colonização, favorecendo o aumento da carga bacteriana e favorecendo a sobreinfecção bacteriana secundária num terreno que já está mais debilitado. É como se nós tivéssemos um castelo e as primeiras tropas invasoras mandassem abaixo as muralhas, e depois mais facilmente as bactérias fazem uma sobreinfecção bacteriana secundária. No caso da gripe, os 3 micro-organismos mais habitualmente envolvidos nesta sobreinfecção bacteriana é o pneumococcus, o hemófilos e os estafilococcus aureus, e portanto fazem a chamada pneumonia bacteriana secundária. Indiscutivelmente, isso é uma das causas do aumento da incidência da pneumonia nos meses frios. É maior aglomerado de pessoas com maior risco de transmissão, menor capacidade de resposta dos mecanismos de defesa e infecções virais preliminares que também vão contribuir para uma menor capacidade de resposta dos mecanismos normais. Há pouco falávamos da comparação com os países escandinavos. Eu, por acaso, fiquei surpreendido pela nossa incidência de pneumonia ser semelhante, porque o tempo de vida saudável de um sueco é de, em média, 83 anos. E o tempo de vida saudável de um português anda nos 67, 68 anos. Portanto, a melhorar lentamente, mas anda. Ou seja, nós temos, mais precocemente, comorbilidades crónicas, frequentemente não compensadas, não é? E por acaso surpreende-me o facto de nós não termos uma incidência até maior, porque temos, de facto, pessoas mais doentes, mais jovens. Isso tem imensa repercussão em vários estudos que às vezes são feitos nestes países em que a incidência da carga de doença é bastante inferior ao que seria normal, e faz com que muitas destas decisões... Vou dar um dos estudos da pneumonia que foi determinante na aprovação da pneumonia, da vacina pneumocócica conjugada, foi o estudo CAPITA. E o estudo CAPITA foi um estudo pivotal, foi um estudo de prova de conceito, foi publicado no New England Journal of Medicine em 2014, e o primeiro autor até chama-se Marc van Bontin. O que é que eles encontraram? Eles encontraram pneumonia, indiscutivelmente. Eles avaliaram a eficácia da vacina nas pessoas com mais de 105 anos, e o estudo tem 80 mil pessoas. Só que o número de pneumonia é bom, serviu para demonstrar a eficácia da vacina, mas é inferior àquilo que provavelmente nós encontraríamos em Portugal. Eu até costumo dizer... Um holandês, um sueco, um norueguês com 70 anos provavelmente tem a saúde de um português de 60. E, portanto, nós temos que perceber que os estilos de vida que eles adotaram, a acessibilidade que eles têm aos serviços de saúde, a literacia em saúde, dá-lhes uma outra vantagem perante a nossa população em termos de qualidade e quantidade de vida. Outra coisa que queria discutir consigo, nós temos, quando temos doentes que seguimos, vemos doentes no internamento com pneumonia, e depois doentes que passam para a consulta e que tinham uma comorbidade estável, vamos pensar, por exemplo, uma DPOC ou uma fibrose pulmonar, e ficamos sempre com a impressão que a pneumonia é um evento que agrava e que não há retrocesso, ou seja, que aquele doente tem um declínio da função geral, não só da função respiratória, que é mensurável, mas também diminuição do seu status geral, portanto, e da sua qualidade de vida, porque passam a estar muito mais condicionados. Tem lógica, a pneumonia significa perda de função. Mesmo que seja pequena, é perda de função. Pessoas que já estão no limite, perder uma pequena quantidade de pulmão, de capacidade pulmonar, significa muitas vezes agravar a sua incapacidade e agravar a sua dependência. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que encarar esta doença como uma doença grave e prevenir. E a prevenir temos 2 tipos de intervenções. Temos a intervenção nos fatores de risco modificáveis, que é o famoso acrónimo que eu publiquei conjuntamente com 2 grandes indivíduos que estudam muito pneumonia, que foi o Francesco Blasi de Milão, que até já foi presidente da Sociedade Europeia de Pneumologia, e com António Torres, que o nome dele até é António Torres Martí,
mas como os espanhóis metem o nome do pai, onde a gente mete o lugar da mãe, portanto, mete o nome da mãe, portanto é António Torres. E estes dois professores, que são duas sumidades na área da pneumonia, conjuntamente comigo, fizemos um artigo que publicámos no European Respiratory Journal, que é o ACHIN, que é precisamente uma forma simples de dizer o que é que as pessoas devem adotar para intervir nos fatores de risco modificáveis. O A é álcool. Por acaso isto até dá para fazer em português, em espanhol, italiano, francês e inglês. A é álcool. E álcool, o que isto quer dizer? Quer dizer, para os mais restritivos é não beber álcool. Eu em Portugal tenho às vezes muita dificuldade em dizer aos meus doentes para deixarem de beber álcool, bebidas difícil. O que é que eu digo? Mas não podemos dizer que faz bem à saúde. Não faz bem à saúde. Mas o que é que eu lhes digo é assim, olha, beba pouco, moderação, a beber, beba do bom. Exatamente, é o que eu digo sempre. Beber, não vale a pena beber não vale beber vinho de pacote, isso é um desperdício. Beba menos, mas beba do bom. Portanto, o T, aqui já não há contemplações, é T de tabaco. O tabaco também é a mesma letra para todas as línguas. É cessação tabágica ou não fumar, quem não fuma nunca fumar, quem fuma deixar de fumar, porque o tabaco vai destruir a nossa reserva pulmonar e vai destruir os nossos mecanismos de defesa locais. Portanto, nós muitas vezes não nos apercebemos quando estamos a fumar aos 20, 30 anos, mas estamos a gastar o pulmão que vamos precisar aos 60 e aos 70. Portanto, A, álcool, T, tabaco, C, controle de doenças crónicas. Portanto, a pessoa que tem a diabetes, tem insuficiência cardíaca, tem a DPC, ter a sua doença perfeitamente controlada, o que muitas vezes significa ter adesão às terapêuticas propostas. A, T, C, H. H é a higiene oral. É a pessoa diminuir a carga bacteriana que muitas vezes aspira e é responsável pela pneumonia. Significa na prática o quê? Lavar os dentes de manhã e à noite. Portanto, também não é assim uma grande diferença na vida das pessoas. E uso criterioso de terapêutica e imunossupressora. Aqui o inglês tem outra vantagem, tem infants, nós não utilizamos o termo infants, e portanto quer o professor Blasi, quer o professor António Torres disseram que era também quando os infants, que é os netos, têm queixas respiratórias, se o avô tivesse mais prudência ou mais, digamos assim, maior capacidade de não visitar o neto nessa altura, diminui o risco de contágio. Portanto, a gente pode dizer uso criterioso da terapêutica imunossupressora, portanto não é fazer uma terapêutica imunossupressora por um critério menos fundamentado e evitar a exposição a crianças com queixas respiratórias. O ACHIN devia ter um M, que é o AT5M, por acaso termina com N. Também há evidência para M, podia ser motilidade, começou a ter uma vida mais ativa, mas onde há mais evidência é N de nutrição. Portanto, manter um estado nutricional adequado, nem muito gordo, nem sobretudo muito magro. E aqui, curiosamente, os mais magros têm mais pneumonias que os mais gordos. Portanto, isto é a intervenção nos fatores de risco modificáveis. É simples, ATCHIN, mas eu digo isto aos meus doentes. Depois temos, em vez de dizer ATCHIN santinho, a gente diz ATCHIN, vacine-se. E o que é que deve fazer? Deve fazer a vacinação de todos os agentes respiratórios que vão contribuir para a diminuição das defesas locais do pulmão, que muitas vezes são fundamentais na luta antibacteriana, e portanto as pessoas devem se vacinar contra a gripe, contra o vírus sincicial respiratório, contra a Covid. E depois temos, atenção, a pneumonia, estão descritos mais de 100 micro-organismos associados à pneumonia. Embora a gente saiba que o mais importante é o pneumococcus ou streptococcus pneumonia. E os streptococcus pneumonia têm cerca de 104 ou 105, eles estão sempre a aumentar serotipos. Nós não conseguimos, nem devemos, na minha perspectiva, prevenir todos, porque se nós atacarmos e tirarmos o pneumococcus da garganta, outro micro-organismo vai utilizar aquele espaço e provavelmente será um estafilo ou uma Neisseria meningitidis, será mais complicado. Agora, convém-nos cobrir os pneumococcus associados a maior carga de invasibilidade, doença mais grave, mais invasiva, e maior carga de doença, maior prevalência. Portanto, nós podemos neste momento prevenir a doença provocada por 20 ou 21 serotipos do pneumococcus, que tem um total de 104, 105, embora alguns não tenham capacidade de desencadear doença no indivíduo normal. É esses que a gente deve querer manter. Estão lá e são comensais. O que é que quer dizer comensal? Comensal come à mesma mesa, isto quer dizer. Flora saprófita ou comensal é come à mesma mesa. Portanto, a gente deve promover o equilíbrio entre estes micro-organismos e as células do nosso hospedeiro.
Exatamente. Portanto, acredita que a vacinação deve ser, ou seja, as novas vacinas devem ser uma abordagem relativamente dinâmica, quer alargando, quer diminuindo o espectro aos serótipos que há porque nós sabemos que existe uma mudança Isso é vigilância. Nós devemos ter mecanismos de vigilância para a gente saber quais são os serótipos pneumocócico. Primeiro nós devemos ter vigilância epidemiológica do impacto da doença, portanto é este estudo que eu fiz, e depois devemos ter informação sobre a etiologia e dentro da etiologia os serotipos dos pneumococos que condicionam doença. Nós não temos esses dados. Primeiro, nós temos aqui já algumas limitações. Nós não produzimos nenhuma vacina em Portugal. Portanto, quem é o produtor de vacina utiliza os dados epidemiológicos dos grandes países europeus, nomeadamente os Estados Unidos. 50% dos medicamentos vendem-se nos Estados Unidos. Portanto, eles vão fazer medidas com base na vigilância que têm nos Estados Unidos. Nós sabemos que a maior parte dos outros países tem uma epidemiologia muito parecida, mas as vacinas não são o retrato da nossa epidemiologia. Portanto, são o retrato da epidemiologia americana, que, na maior parte dos casos, serve perfeitamente. E o que nós temos agora é um grande passo na prevenção da pneumonia. Pela primeira vez, nós temos um novo tipo de vacinas pneumocócicas. Já agora vai haver uma sessão, vou fazer aqui um teaser, vai haver uma sessão sobre vacinas no congresso da SPP e até posso dizer, eu irei falar, há outros colegas que vão falar e há uma outra vacina extremamente importante que é a vacina da tuberculose, que provavelmente nos próximos anos nós vamos ter uma vacina contra a tuberculose, assim como vamos ter vacinas combinadas, SARS-CoV-2 e influenza, mas eu acho que para um pneumologista ter uma vacina que vai além da BCG, que praticamente já nem se usa em Portugal, nem tem indicação, tem uma indicação residual. Para ter uma vacina contra a tuberculose é um salto enorme. Enorme, quer dizer, é um salto que vem revolucionar completamente muitos dos combates que se fazem contra este grande flagelo à escala mundial que é a tuberculose. Mas isto tudo para dizer o quê? Que as vacinas pneumocócicas foram evoluindo das polissacarídicas para as conjugadas têm a maior capacidade de resposta. Já agora o estudo Capita, publicado em 2014, revelou que estas pneumonias tinham uma capacidade de prevenir, estas vacinas tinham uma capacidade de prevenir a pneumonia provocada pelos serotipos vacinais, pneumonia no seu conjunto, 45%. Que as pessoas dizem, 45% é pouco. No adulto é um valor enorme. E na forma invasiva da doença de 75%. E, portanto, 45%, 75%. São estes os valores que nós devemos ter em consideração. Mas estas vacinas eram dadas nas crianças, começaram por ser dadas nas crianças e depois foram alargadas aos adultos. Pela primeira vez, nós temos uma vacina especificamente desenvolvida só para os adultos e que vai precisamente ao encontro de alguns serotipos que só existem na população adulta. Isso é um pequeno passo, é um pequeno passo na prevenção, mas é um passo enorme. É um pequeno passo para o doente, mas é um passo enorme para todos nós. Acredito que as crianças, ou seja, aplica-se em países como o nosso, não é, em que as crianças são vacinadas. As crianças nós temos no PNV, a vacina pneumocócica conjugada está introduzida no PNV em 2015, eu fiz parte dos peritos que introduziu a vacina nas crianças no PNV em 2015, a vacina era cara antes, mas os pais mesmo assim tinham demonstrado já alguma capacidade de perceberem o essencial e a importância e vacinavam os filhos, e foi introduzida em 2015 com efeitos retroativos a janeiro de 2015 e nesse momento, logo a finais de 2015, nós tínhamos uma taxa, a vacina é grátis, universal, e tínhamos taxas de cobertura vacinal superiores a 95%. Portanto, é uma vacina extraordinária. Eu lembro-me, infelizmente, por volta de 2012, 2013, era perito de tribunal e fui a um tribunal a uma criança que morreu com uma meningite pneumocócica de um serotipo que era da vacina. E, quer dizer, é uma vida que se desperdiça, quer dizer, é um sofrimento enorme, é uma tragédia, e depois nós percebemos, quer dizer, que os pais que não tinham condições para comprar a vacina, o filho tinha morrido por uma doença evitável. Quer dizer, eu acho que é um dever de todos nós, não é? Vacinarmos e protegermos as crianças são o nosso futuro. Portanto, nós falamos de fatores de risco, ou seja, de comorbilidades, idade. Falamos agora da vacinação. Perante isto, entre controle de comorbilidades e vacinação, a vacinação é custo-efetiva. Nós estamos a falar de vacinar uma população inteira, primeiro crianças e agora, eventualmente, com uma vacina especificamente para adultos, vacinar uma ampla e cada vez maior
a franja da população com idade e com comorbidades ainda por cima estáveis, porque o nosso SNS é tão bom que consegue estabilizar durante décadas a diabetes, a DPOC, a insuficiência cardíaca e, portanto, estamos a falar de uma vacinação verdadeiramente populacional. Eu diria que nós temos em Portugal o PNV, e o PNV tem todas as vacinas incluídas no PNV. Já agora o PNV inclui a proteção contra 12 doenças e para os grupos de risco dá uma proteção extra de mais 7 doenças e no caso agora recente das crianças dá-lhes um anticorpo monoclonal que é o Nirsevimab, contra o vírus sincicial respiratório. Portanto, nós temos neste PNV que nasceu já agora, a história do PNV que nasceu no dia 4 de outubro de 1965 e nasceu com um subsídio da Fundação Carlos de Gulbenkian. A gente às vezes nem se apercebe do impacto que estas coisas têm. Foi a Fundação Carlos de Gulbenkian que deu 100 mil contos, 20 mil euros, não é? 20 mil euros, 20 mil euros, quer dizer, nem para... inflação, não é, até agora. Sim, mas quer dizer, deve ter sido o investimento mais rentável na história da saúde em Portugal. Já agora vindo de um imigrante. Vindo arménio, já agora, arménio. Provavelmente, se calhar fosse agora, nem o deixavam entrar. Era um arménio, não é? E ele deu 100 mil contos na altura, 20 mil euros, e, portanto, o início do Plano Nacional de Vacinação começa no dia 4 de outubro de 1965, portanto, nós fizemos agora 60 anos, e foi um desenvolvimento enorme. Agora, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que evoluir do Plano Nacional de Vacinação para aquilo que os italianos chamam de uma forma muito engraçada, que é o calendário vaccinale per la vita. Portanto, que é Plano Nacional de Imunização, ou imunização, os ingleses chamam lifelong immunization, que é a imunização ao longo da vida. Portanto, nós temos que evoluir de um plano centrado nas crianças, que neste momento tem umas taxas de cobertura fabulosas, para os benefícios da vacinação ao longo da vida. Porque a vacinação ao longo da vida não traz só ganhos imediatos no controle da doença. É um fator determinante, por exemplo, na sustentabilidade da resposta do Serviço de Saúde. A vacinação, nós temos dados que provam isso e posso apresentá-los, tem um fator importante no combate a uma pandemia silenciosa, que é a resistência aos antimicrobianos. Só para nós termos uma noção, os ingleses deram a vacina, um dos critérios de dar a vacina nas crianças, na vacina contra a gripe nas crianças, foi precisamente que havia uma diminuição em 80% no consumo de consultas de saúde, e muitas vezes eram acompanhadas da prescrição de antibióticos, das pessoas entre os 50 e os 70 anos, que eram precisamente os pais e os avós dessas crianças. E, portanto, foi precisamente para evitar essa doença, essa morbilidade e mortalidade, mas também os benefícios da menor alocação de recursos e da menor pressão antibiótica que eles deram à vacinação das crianças. Portanto, nós temos que ver a vacinação numa perspectiva mais ampla, de benefícios diretos e indiretos e globais. E, portanto, isto tudo para dizer que nós temos que passar do Plano Nacional de Vacinação, muito centrado nas crianças, para um Plano Nacional de Imunização ao longo da vida. E aqui, eu diria que Portugal não tem que dar as vacinas todas gratuitas. É impossível nós darmos as vacinas todas gratuitas. O que Portugal precisa de ter é estudos de carga de doença, identificar, de acordo com as verbas disponíveis, as pessoas que mais beneficiam da vacinação, e aí sim, nós não comprarmos a vacina, mas investirmos na prevenção, porque muitas vezes as pessoas veem a vacina como um custo e não percebem que é um investimento, e depois criar uma espécie de tabelas de comparticipação para que as pessoas tenham também uma acessibilidade mais garantida à vacinação, explicando sempre que duas coisas básicas: a vacina é útil para toda a gente, embora haja alguns que precisam mais da vacina do que outros. O exemplo da gripe é flagrante. Nós este ano introduzimos a vacinação gratuita, nós introduzimos a recomendação universal de vacinação até aos 5 anos e damos a vacina da gripe gratuita até aos 2 anos. E, durante muito tempo, nós não produzimos vacinas, temos que importar as vacinas, e o que é que acontece? Durante muito tempo havia muita dificuldade em dar vacinas às crianças, porque, como dizia na altura a senhora Diretora-Geral da Saúde, a doutora Graça Freitas, a vacinação da gripe era uma manta. Se nós dávamos às crianças, desprotegíamos o adulto, porque aquelas vacinas deixavam de ser dadas, nós tínhamos um número limitado, era uma manta, quer dizer, ou tapávamos a cabeça e destapa os pés, ou tapamos o pés e destapamos o pescoço e a parte superior do peito.
Nós agora aumentámos a capacidade de ter mais vacinas e temos vacinas específicas para crianças que não vêm competir, não vêm tirar o número de vacinas aos idosos. E por isso, esta soma toda de fatores fez com que nós, finalmente, e muito bem, tenhamos alargado a vacinação gratuita a todas as crianças até aos 2 anos e recomendação, mesmo paga, que é um valor que, se não me engano, são 7 euros, até aos 5 anos. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos alargar as recomendações de vacinação ao adulto e ao idoso. Alguns, os que precisam mais, os imunodeprimidos, indiscutivelmente, os imunodeprimidos são sempre aqueles que estão em maior risco. Vacinação gratuita. Por exemplo, a diabetes tipo 1 é insulinodependente. Eu acho que essas pessoas provavelmente devem ser vacinadas gratuitamente, porque o que nós vamos prevenir em termos de alocação de recursos compensa perfeitamente o custo da vacina. Mas para isso há estudos. Há estudos de custo-efetividade, há estudos de qualis. E há vacinas, nós também não nos podemos esquecer que às vezes quando se faz o estudo, faz o estudo com que a vacina é comprada na farmácia. Nenhum fabricante vai vender 100 mil, 200 mil vacinas ao preço de venda de uma dose individual. Portanto, o custo também baixa muito. E nós temos que adaptar as contas a essa realidade de custos. E quando nós temos concorrência, e é bom haver concorrência, o custo da vacinação ainda é mais baixo. Portanto, quer dizer, porque muitas vezes as pessoas têm que se adaptar ao preço dos outros fabricantes e já não tendo uma posição de monopólio no mercado, vai ter que se adaptar a essas novas condições. E, portanto, nós temos que perceber, a partir do momento é que a vacina permite a comparticipação total ou com participação parcial. Mas nós temos que, indiscutivelmente, alargar a vacinação. Uma vacina, por exemplo, que me parece essencial, a vacina contra o herpes zoster. Nós estamos a falar aqui de pneumonias. A vacina contra o herpes zoster é essencial e muitos países já têm incluído. Nós nem temos recomendações oficiais. E é uma vacina que são 2 tomas, é cara, digamos assim, para quem vai comprar a vacina e pensa que não tem a doença, porque se tiver a doença, é como diz a OMS, você pensa que a prevenção é cara, experimenta a doença. A OMS tem esta frase, que é: If you think prevention is expensive, try disease. A Medicina Interna emitiu umas recomendações a propósito dessa vacina. Sim, mas a vacina não está comparticipada. E nós sabemos que 50% das pessoas que vão viver até aos 80 anos, e neste momento a esperança média de vida à nascença já é superior a 80 anos, é 81,5 anos em 2024, portanto as pessoas vão viver todas, vão ter herpes zoster. E o herpes zoster nesta idade é extremamente incapacitante, debilitante, muitas vezes cursa com complicações, que até pode cursar com complicações oculares, e muitas vezes descompensa, tem todo um quadro mantido que pode durar meses, e portanto nós devíamos ter uma maior fundamentação para os grupos de risco. Para os grupos de risco. Mais alto. E, por exemplo, a vacina pneumocócica, a vacina da gripe em Portugal, já agora a vacina da gripe em Portugal tem uma outra particularidade. Nós, segundo dados do ECDC, que só baseia-se nos números oficiais da vacina distribuída, nós somos o 3º melhor país da Europa em termos de cobertura vacinal. E é por isso que nós vamos ter alguns eventos de análise do sucesso da vacinação em Portugal, é à conta destes números. Se nós incluirmos as vacinas que são vendidas nas farmácias, eu até diria que nós provavelmente somos o 2º melhor país da Europa. Havia aqui um país, que era o Reino Unido, que também tinha taxas muito boas. Neste aspecto, deu jeito de sair da Europa e já não conta nos números. Passamos à frente. Passamos à frente, mas posso lhe dizer, de acordo com o relatório do ECDC, os 2 países que estão à nossa frente em termos de taxas de cobertura vacinal é a Dinamarca e a Irlanda. A Holanda já esteve, e isto é normal, isto tem ciclos, portanto tem uma altura em que as pessoas se vacinam mais, depois as pessoas entram num período de saturação, e portanto nós temos que adaptar quer o discurso, quer os benefícios da vacinação, digamos assim, às características da população. É um grande papel dos cuidados de saúde primários, não é? Que convocam os doentes e, portanto, as pessoas já estão à espera no ano seguinte de serem convocadas, portanto, isso funciona bastante bem, com grande papel também dos enfermeiros. E já agora há um outro fator essencial, embora que é a acessibilidade. Na vacinação há 3 fatores que são essenciais, que é os 3 Cs, que é conveniência, que tem a ver muito com a acessibilidade. Nas farmácias, a gente pode dizer que o grosso da vacinação é feito nos cuidados de saúde primários, é evidente, mas se as pessoas têm que ir a um centro comercial
e têm uma possibilidade de ser vacinadas no centro comercial e ainda à farmácia, nós não devemos negar essa porta, nós devemos facilitar essa situação. O outro C é complacência. A complacência tem a ver com o risco que a pessoa tem de contrair a doença e a noção que a pessoa faz do risco de contrair a doença e as suas complicações e a noção que a pessoa tem do benefício da vacina. Se uma pessoa achar que não vai adoecer, a pessoa não vê que tem benefício em ser vacinada. Portanto, nós temos que lhe explicar através de números que, primeiro, as infecções são democratas, infectam qualquer um. E todos nós podemos ser infectados. E, portanto, todos nós podemos precisar mais ou menos e as pessoas que têm doenças crónicas têm mais. Portanto, esta complacência pode ser alvo de comunicação. E o terceiro é confiança. Se nós tivermos confiança nas pessoas que recomendam, confiança nas instituições oficiais, no caso deste caso concreto, a DGS, confiança na academia, e se estas pessoas promoverem a vacinação, nós temos melhores resultados. Os ingleses, por exemplo, eu trabalho muito com alguns médicos ingleses, inclusivamente tenho um artigo com um médico que era o representante na área da vacinação dos médicos ingleses, que é o George Cassianos, e o George Cassianos tinha uma coisa muito, muito curiosa, ele tinha no gabinete dele, atrás dele, a fotografia a ser vacinado, para que as pessoas vissem, quer dizer, eu não vos peço a vocês nada que não dê o exemplo. A mim, às vezes, agora já não me perguntam, estas perguntas já não se fazem, perguntavam-me se eu vacinava a minha mãe. É claro que eu vacinava a minha mãe. Se eu vacinava os meus filhos, é claro que vacinava os meus filhos. E eu já sabia onde é que eles iam perguntar a seguir. Então, e vacina a sua sogra? Eu dizia sempre o mesmo. Olha, a minha sogra já faleceu, a minha sogra adorava-me, mas a minha sogra adorava mesmo, os meus sogros adoravam-me. Eu vacinava, provavelmente, mais a minha sogra do que a minha mãe. Ou seja, mais depressa trocava de mulher do que de sogra. Por acaso sou divorciado. Nem de propósito. Eu estou aqui a percorrer todos os pontos, só faltam aqui dois. Um ponto é a segurança, outro a eficácia. Vamos começar pela segurança. Segurança da vacinação, e particularmente agora quando falamos de vacinação de alta dose de influenza, a co-administração. Sim, exatamente. Ou seja, podemos fazer essa co-administração, isso está... Podemos fazer está tudo estudado. Nós temos de ter a noção que no caso concreto das vacinas são os fármacos que têm maior controle de qualidade e maiores sistemas de vigilância. E é feito, não é por amadores, são pessoas peritas em farmacovigilância. Vou dar um exemplo básico, que é aquilo que eu chamo a confusão entre a estrada da beira e a beira da estrada. Durante a vacinação contra a Covid, há referências a episódios fulminantes. Eu tenho alguma dificuldade em perceber que haja referências a episódios fulminantes, de morte fulminante, porque nós todos ficávamos meia hora no centro de vacinação à espera. Nós nem precisávamos, aquilo era uma camada extra de segurança, mas quer dizer assim, como é que é possível haver uma morte fulminante quando nós temos centenas de pessoas num centro de vacinação, não é, a presenciar o que acontece? Nós temos de estar ali meia hora. Ainda agora nós temos que estar 10 a 15 minutos numa farmácia se somos vacinados. Eu tive de estar 10, 15 minutos num hospital depois de ser vacinado. Eu já disse que, eu por acaso já avisei as autoridades de saúde, disse assim, isto não faz sentido, porque não há nada que justifique nós estarmos aqui 10. Os doentes continuam a perguntar, doutor, posso tomar a vacina? E todos os anos a resposta é a mesma. Claro que sim, pode e deve, não é? Mas continuam. No ano seguinte o mesmo pergunta. Eu não o tomei, até lhe vi perguntar. Mas... eu aos meus doentes assim, a vacina é sempre útil. Mas o que aconteceu foi no dia 15 de julho de 2021, no centro de vacinação de Mafra, o que é que aconteceu? Aconteceram 20 pessoas, eram todas amigas, jovens, a pessoa mais velha, se não me engano, tinha 30 anos, e as pessoas todas tiveram ali umas reações de desmaios e houve uma que convulsivou. Isto está registro nos eventos adversos. O registro de eventos adversos da vacina utiliza uma terminologia muitas vezes diferente daquilo que nós estamos habituados a utilizar na linguagem comum. O que é um evento adverso grave? O evento adverso grave é aquele, inclui a morte, inclui a hospitalização, é evidente que inclui tudo, mas inclui um evento que obriga uma pessoa a naquele dia à tarde, por exemplo, se for vacinada no fim da manhã, não fazer as suas atividades normais. Por exemplo, eu tenho que trabalhar com o braço direito, levo uma injeção no braço direito e tenho aqui uma dorzinha e digo assim, eu não vou trabalhar. Isto é uma reação adversa grave, isto é um evento adverso gravíssimo, porque eu naquele dia não fui trabalhar à tarde, embora no dia seguinte de manhã esteja completamente apto para trabalhar. E o que é que aconteceu a estas pessoas? Eram todas pessoas amigas, era um grupo de amigos que tinham sido vacinar. O lote, foi suspensa a vacinação no centro de vacinação de Mafra, foi-se ver qual era o lote estava em distribuição no país todo e não havia mais nenhuma referência.
aquele caso foi analisado por peritos nacionais, inclusivamente peritos internacionais, e chegou-se à conclusão muito simples. Aquilo era um conjunto de pessoas amigas que tiveram uma reação coletiva de medo às agulhas. E começaram a ter medo, uns começaram a potenciar o medo nos outros, e as pessoas todas tiveram ali um pequeno desmaio, uma convulsão. O que é que aconteceu? Retomou-se imediatamente a vacina com o mesmo lote no dia seguinte e não houve nada. Portanto, aquilo foi estudado. Mas estes 20 registros continuam na plataforma da farmacovigilância. Portanto, se eu for lá agora, vou ver assim, houve aqui 20 desmaios. Sim, estão lá, serviram de análise, foram avaliados e já estão esclarecidos, mas continuam lá. Isto é o típico exemplo da confusão entre a estrada da beira e a beira da estrada, com a particularidade que nesse dia a estrada, eu escrevi este artigo no Diário de Notícias com o Dr. Francisco Jorge, a confusão entre a estrada da beira e a beira da estrada, e termina assim, e a estrada que nesse dia passou pela linda cidade de Mafra. E, portanto, tudo foi estudado, tudo foi determinado. O que é que os americanos dizem agora em relação às vacinas? Podem-se administrar todas ao mesmo tempo. Todas. Portanto, nós podemos ter reações locais e há pessoas que não querem ter reações locais, por exemplo, nos 2 braços e vão precisar de ser operadores de máquinas, ou, por exemplo, um cirurgião. Eu conheço um cirurgião na Bélgica que foi vacinado e tinha uma cirurgia complexa e ele foi operar, como é lógico, e disse assim, fiquei mais cansado porque tinha aqui uma pequena dor local. Mas está resolvido, foi vacinado. E, portanto, as pessoas podem ser vacinadas. As vacinas, quando são com maior dose ou com adjuvantes, geralmente dão um bocadinho mais de reação local, que é bom, é sinal que o nosso sistema imunológico está a responder, não é? E estas reações locais compensam em muito as reações sistémicas da doença. Porque há um outro mito, que é o mito da imunidade natural, que é o que eu costumo dizer assim, olha, eu na minha unidade e no hospital nós tornamos imensas pessoas à procura da imunidade natural. Se eu puder fazer uma injeção, uma vacina, que me dá a resposta imunológica, e a resposta imunológica é um outro conceito, que é da capacitação do sistema imunitário. A gente gosta imenso de falar em literacia e capacitação, a vacina faz capacitação do sistema imunitário. Portanto, está a treinar o sistema imunitário para quando ele lidar com o antigénio do micro-organismo real, ter maior capacidade de se proteger. E, portanto, não há imunidade natural. Os cemitérios têm imunidade natural. Antigamente as pessoas, só para termos uma noção, no século passado a varíola matou entre 300 a 500 milhões de pessoas que morreram de imunidade natural. E agora há uma doença erradicada. Agora, exatamente, em 1977 foram os 2 últimos casos, em 1980 foi declarada erradicada. E, portanto, nós não devemos promover a imunidade natural, porque a imunidade natural tem doença, podem ter uma doença ligeira, pode ter perturbações da sua vida normal, a pessoa ter absentismo muscular, absentismo laboral e pode ter complicações. Portanto, o conceito de imunidade natural é sobreviventes à infecção. São as pessoas que tiveram a infecção e que sobreviveram na íntegra. Porque os cemitérios, os cuidados intensivos e as enfermarias têm muitas pessoas internadas à custa que procuravam a imunidade natural. Portanto, não existe este conceito de imunidade natural. Só um comentário à parte, há pouco falávamos sobre a vacinação da BCG como uma vacina ineficiente para a tuberculose, mas na verdade a vacinação da BCG demonstrou, pelo menos na África subsaariana, que tinha um efeito inespecífico e protegia as crianças de disenteria, de cólera, e inclusivamente foi uma das coisas que se falou durante a Covid, não sei se partilhava esta ideia, porque é que nós, face aos italianos, tínhamos uma diferença de mortandade tão alta, eles muito mais do que nós, para a Covid, e uma das coisas que se falava era que os italianos nunca tiveram vacinação de BCG universal, ao contrário dos portugueses, em que era vacinação de maternidade, portanto 99%, mais de 99% eram vacinados. A vacinação contra a BCG, eu ia dizer, nós temos agora uma situação parecida com a tecnologia RNA mensageira na vacinação por SARS-CoV-2, que vai dar uma estimulação inespecífica da resposta imunitária e que essa resposta tem vantagens, sobretudo nas pessoas que fazem terapêutica imunológica, no decurso de cancro, de imunoterapia do cancro. E se a vacinação for dada nos primeiros 100 dias, a potenciação da resposta aos fármacos é muito superior e isso condiciona o quê? Isso é um estudo da Universidade da Flórida, do MD Anderson Center no Texas, que demonstrou que a sobrevida em cancro do pulmão avançado quase que duplica e no melanoma avançado
eles tinham dados que duplicavam. E eu, por acaso, conheci o investigador até disse que se eles conseguissem fazer a administração da vacina nos primeiros 30 dias, a estimulação imunitária ainda era maior e a resposta ainda era superior. Isto é uma base daquilo que estava a dizer da vacina BCG, embora a gente saiba que a BCG era mais administrada em Portugal porque nós tínhamos maior incidência de tuberculose que os italianos e que a incidência da tuberculose é um dos fatores que leva a vacina da BCG já não ser recomendada pela Organização Mundial da Saúde. De qualquer maneira, a BCG, apesar de dar uma resposta imunitária específica, protegia contra só duas formas de tuberculose, era a tuberculose meníngea e miliar. E, portanto, particularmente na criança, precisamente na criança, que são duas formas gravíssimas e, portanto, por isso é que é importante aquilo que eu estava a dizer há bocado. Nós provavelmente vamos ver em breve, finalmente, uma vacina contra a tuberculose, que vai ser, a meu ver, das coisas mais importantes que nós desenvolvemos no nosso período de vida. Sem dúvida, porque é uma doença que nos acompanha desde que o ser humano, precisamente desde que saiu de África, e o meu doutoramento foi nessa área, portanto eu estudei muito a coevolução, sim, mas muito antes das múmias, a coevolução da Mycobacterium tuberculosis com o ser humano, mas pronto, isso é um tema para outro episódio. A última pergunta, porque a conversa já vai longa, é a propósito da eficácia, isto é, nós recomendamos a vacinação, há pouco falava também da vacinação para toda a vida, ao longo da vida, e será que nós estamos a entrar também num cenário em que vamos vacinar várias vezes um adulto para a pneumonia, isto é, a vacinação de facto dura mais que 5 anos, ou após 5, 10 anos, a imunogenicidade reduziu, ou é a mudança dos serótipos, portanto vamos vacinar os adultos mais do que uma vez? Vamos, indiscutivelmente nós vamos vacinar os adultos mais do que uma vez e inclusivamente estas normas, quer nacionais da Direção-Geral de Saúde, quer as normas internacionais, já recomendam a pessoas que fizeram esquemas vacinais antigos a administração de uma nova vacina com mais serotipos. Precisamente porquê? Porque nós vamos perdendo as nossas capacidades, o nosso sistema imunitário também vai envelhecendo, chama-se imunossenescência, a nossa resposta à proteção vai se tornando cada vez menor e a vigilância vai revelando outros serotipos que precisam também de ser cobertos. E o que nós sabemos é que a administração desta vacina não faz mal, antes pelo contrário, vai estimular o nosso sistema imunitário e vai alargar a defesa. Basicamente, para a gente perceber o que é que estamos a falar, a vacina polissacarídica 23-valente, que é a que nós temos em Portugal, começa logo após a administração a diminuir a sua eficácia e presume-se que ao fim de 10, 15 anos a sua eficácia seja residual. As vacinas conjugadas, nós sabemos que basicamente no indivíduo imunocompetente normal tem um período de manutenção da resposta imunitária durante 5 anos e que a partir dali começam a diminuir. Também a gente vai envelhecendo e, portanto, a nossa resposta também vai diminuindo. E que a partir do 5º ano vamos perdendo capacidade de resposta à vacina. E, portanto, temos novas vacinas, com uma nova tecnologia, com se calhar maior proteção cruzada, novos serotipos. Portanto, nós vamos ser vacinados. E também não nos podemos esquecer que as vacinas no adulto não são 100% eficazes. Porque, tirando o vinho do Porto, que melhora com a idade, nós não melhoramos com a idade. Nós, na melhor das hipóteses, ficamos iguais, não é? Portanto, a próstata aumenta. Hã? A próstata aumenta. A próstata, pronto, vá lá, digamos assim. A próstata aumenta e às vezes não aumenta para o lado certo, ainda por cima, não é? Portanto, tirando o vinho do Porto, nada melhora com a idade. E nós vamos, e nós temos que perceber isso. Há uma frase muito curiosa que eu costumo muito citar do Frazen, do Fabry e do Drazen, que diz: embora envelhecer não tenha piada nenhuma, é a melhor alternativa. Não é? É a melhor alternativa, porque não há dúvida nenhuma que a outra alternativa é não envelhecer, é porque não estar cá. E o Groucho Marx também diz uma outra frase que é: envelhecer é fácil, basta a gente viver o tempo suficiente para envelhecer. Portanto, é o Groucho Marx que diz isto. E, portanto, o que nós temos que perceber é que o nosso sistema imunitário vai diminuindo, não há vacinas 100% eficazes. Um exemplo, nós temos o estudo capita das vacinas pneumocócicas, 45%. Isso quer dizer que em 2 pessoas, uma vai ter pneumonia, mesmo vacinada. Mas as vacinas, se previnem a infecção em 45%, têm um outro componente mais importante, que é a gravidade. E, de uma maneira geral, embora a proteção contra a infecção
possa ser na ordem dos 40% a 45%, contra a gravidade, porque demora mais tempo a multiplicação do micro-organismo nas vias aéreas superiores até descer ao pulmão e dá tempo para nós termos capacidade de produzir anticorpos, é maior. Por isso é que na forma de doença pneumocócica invasiva, no estudo CAPITA, a proteção já era de 75%. Portanto, contra a pneumonia, não invasiva e invasiva, a pneumonia normal, bacteriana pelos serotipos vacinais era 45%, contra a forma mais grave já era 75%. Na gripe é a mesma história. Na gripe nós temos eficácias que rondam, e este ano vamos ter provavelmente uma mutação que vai baixar a eficácia da vacina. Nós temos eficácias que vão diminuindo com a idade, portanto, e vão diminuindo com o serotipo, não é com o serotipo, desculpe, com o tipo, geralmente o H1N1, o H3N2 e com o B há diferenças e com a idade, e nós sabemos que apesar da eficácia contra a infecção poder rondar nas pessoas com mais de 60 a 65 anos os 30% a 40%, contra a hospitalização, contra a morte, já é uma eficácia muitas vezes superior a 50% a 60%. Há vacinas eficazes a 100%? Não há. Porque o nosso sistema imunitário também já não responde a 100% perante nada. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui hoje a falar consigo. Demorámos imenso tempo, peço desculpa. Foi muito mais, foi um episódio com bónus e portanto, mas foi acho que bastante esclarecedor e nós continuaremos deste lado a preparar o próximo episódio. Este dá para 2 ou 3 episódios. Dava aqui mais 2 meses, mas na verdade na próxima semana estaremos a gravar mais um episódio que brevemente estará também disponível nas habituais plataformas e vamos continuar a explorar os temas que estão na fronteira da doença respiratória.